Oi? Como calcular essa função soma, né? Para somar uma lista de números. Lembrando sempre que, né, eu estou trabalhando com uma lista, eu tenho que percorrer a lista. Então, se eu em algum momento pensar em for, while, algo do tipo, eu tenho que pensar em funcional e recursão. Tá? Recursão é a nossa ferramenta. Então, pensando em recursão, eu já penso de cara no caso base. Quero somar uma lista de números, caso base, quando não tiver ninguém na lista, né? Então, eu vou chamar essa nossa função de soma, pode ser? Se não for passado nenhum valor, 0. Certo? Soma de uma lista de números, de números, se não tem número, retorna 0. Agora, se não tem, eu tenho que olhar para esse meu parâmetro aqui como sendo uma lista. Né? E aí, normalmente, o comum da galera é fazer isso aqui, né? Soma lista. E aí, como é que eu pego o primeiro, como é que eu pego o segundo? Não. Assim, você poderia... Eu acabei não falando isso, é até interessante. A gente tem funções head e tail, que pega a cabeça e o corpo da lista. É uma possibilidade, tá? Então, usando essa assinatura aqui para funcionar, se eu faço head de lista, isso aqui me dá o primeiro elemento. Eu pego esse primeiro elemento e somo com o restante da lista. O restante da lista é o quê? Soma da chamada da função, passando o restante da lista, que é o tail da lista. Deixa eu botar isso aqui lá para baixo. Exatamente. Não, mas eu não tinha passado com a intenção de vocês fazerem usando esse trambolho não, tá? Mas vamos ver se ela funciona. Já testou? Vamos diminuir aqui o nosso zoom. Vou recarregar o meu arquivo. Depois você faz sem headtail. Calma aí, tem sem headtail, já vou mostrar. Recompilei, não deu problema algum. Se eu chamar a soma da lista, lembrando que eu posso usar a numeração, né? Então olha como ficou fácil agora somar 100 primeiros números. Não tem que digitar nada, né? Soma, passando a faixa, 5.050, deve ser isso aí. Se está na dúvida, chama... Vamos somar só até 3. Parece que funciona. Beleza? Vamos fazer a soma sem esse head tail. Aí que foi sacanagem que eu fiz com vocês, né? Vou chamar a soma 2 aqui. Caso base 0. Soma 2 novamente. Aí que está aqui que é o ponto chave. Que eu quero receber uma lista. E aí eu vou já de cara usar a ideia de casamento de padrão que eu usei lá no prompt. Então, ao invés de eu esperar uma lista como uma variável pura e simplesmente, eu já espero ela quebrada. Então vou dividir aqui em cabeça e corpo. E aí o Haskell, ele já gentilmente já faz essa quebra pra gente. Então quando eu chamar a função soma2 com uma lista, ele já vai separar. O cabeça vai ser o primeiro elemento da lista e o corpo vai ser o restante da lista menos o primeiro elemento. Genial, né? E aí, se eu tenho isso, ficou ainda mais simples, né? A computação é chamar cab mais a soma 2, né? Do corpo. Caralho, desculpa o palavrão, mas é isso aí mesmo. O negócio é incrivelmente simples. Como diria lá o professor, o filósofo, é elementar. Vamos chamar a soma 2 aqui, de 1 a 100.
Nossos casos de teste, ó, 5.050 de novo. Soma 2, de 1 a 3, 6. Beleza. Né? Então essa soma 2 aqui, ela usa a ideia do casamento de padrão que eu comentei lá no via prompt. Né? Então no momento em que eu chamo a função soma 2 aqui, olhar aqui para o prompt, passando essa faixa de valores, quando isso vem para cá, na execução, o Haskell vê, pô, essa lista é vazia? Não, tem elementos lá. Então essa regra aqui não casa. Ele vem para a regra de baixo. Na regra de baixo, é uma lista. Isso aqui são duas variáveis. Então, necessariamente, qualquer lista em Haskell vai casar com isso aqui. Vai casar de que maneira? Esse cara aqui vai valer o primeiro elemento, que é o 1, e o corpo vai valer o restante, que é da lista 2 em diante. E aí, a computação é fazer o quê? 1 mais a soma 2 da lista 2 com o corpo. 2 com o restante, né? 2 em diante. Certo? Beleza aí, pessoal? Tranquilo. Muito bom. Aqui tem uma coisa importante, é uma bobeirinha, mas que para os nossos execuções e Haskell, às vezes a gente toma uma pernada. Se você tirar esses parênteses aqui, sujou. Sujou porque tem um problema de precedência. Os 2 pontos, o Haskell vai se perder ali. Ele tenta, ele fica procurando igual, algo desse tipo. Então, quando for usar essa ideia de casamento de padrão com lista, né, usar os 2 pontos, coloque ele com parênteses. Só para garantir que isso vai ser feito antes de ir para a igualdade. Então, essa implementação da função soma ou da soma 2, na verdade a soma 2, ela usou a ideia de casamento de padrão que eu já tinha comentado meio brevemente em algum momento aqui nessa manhã. Né? Se a gente observar, nesses outros exemplos aí de código em Haskell, essa segunda linha aqui eu estou usando o casamento de padrão, que é exatamente a implementação que a gente fez. Essa terceira linha aqui, ela também funciona, mas a gente tem que ter um certo cuidado com ela. Eu estou usando 2 pontos 2 vezes. E o 2 pontos, ele pode ser usado mais de uma vez. Voltando lá para o prompt, aqui eu posso fazer 1, 2 pontos, 2 pontos, a lista com valor 3. Isso aqui continua sendo igual a essa lista aqui. Ou eu posso fazer o caso extremo, né? 3, 2 pontos, lista vazia. Então, 2 pontos, ele serve... isso aqui eu estou fazendo recursivamente, né? Eu estou inserindo o 1 na lista que vou inserir o 2, na lista que vou inserir o 3, na lista vazia. Beleza? Então, esse código aqui funciona. O único problema dele, que a gente tem que ter um certo cuidado, é que nesse casamento de padrão aqui, a lista que casa com essa função, ela tem pelo menos 2 valores. Se eu passar um valor apenas, essa função falha. Porque eu tenho pelo menos um valor para 1, um valor para cabe 2, e o resto que pode ser lista vazia. Então, para essa função aqui funcionar, a lista que eu passo para ela tem que ter pelo menos 2 valores. Por isso que eu falei para ter um certo cuidado com isso aqui. Isso aqui que é o mais natural. Aqui eu tenho que ter pelo menos um elemento. Não tem elemento nenhum. Beleza, vai casar com o de cima. Tem um elemento, vem para cá. Pode ter um ou mais, né? Os mais vêm para essa lista restante aqui que é produzida. Fala, cadê? Tudo bem? Essa última aqui? Então, nessa última, eu podia até ter pedido a vocês para fazer isso, acabei não distraindo. Essa soma aqui, essa função soma, na verdade é a length. É a função que calcula o tamanho da lista. Que, na verdade, eu modifico de maneira ridícula aqui nessa implementação, né? Porque aqui eu estou somando elementos. Se eu quiser contar a quantidade, é só trocar o cabe por 1.
né? Agora essa minha lista calcula, essa minha função vai calcular o tamanho da lista. E observe, vamos analisar esse código aqui, essa linha aqui. Eu estou instanciando cab corpo para usar aqui, né? No lado direito, para fazer a computação da função. Cab mais soma 2 de corpo. Aqui eu vou tirar o cab e vou botar 1, que eu quero calcular agora a quantidade de elementos, não somar os elementos. Então eu deixei de usar cab. Cab não aparece mais do lado direito aqui em ponto algum. Então, simplesmente, eu nem preciso mais fazer referência a essa variável explicitamente. Posso botar um underline. Isso é sintaxe válida. Tem que ser underline. Isso é herdado de Prolog. Tá? Prolog que tinha isso. Quando você tinha uma coisa, você tem uma quantidade, você não vai querer fazer referência àquilo ali, você coloca um underline. Isso aqui está dizendo o seguinte, olha. Soma 2 para qualquer valor que eu receba como primeiro valor. E corpo, ela vai computar 1 mais a soma do corpo. Certo? É só digamos, um mecanismo aí sintático para expressar uma coisa que é clara. O valor cabe aqui não está sendo usado mais do lado direito. Então, se não está sendo usado, eu simplesmente coloco um underline lá. É, exatamente. Botar até tamanho ao invés de soma, né? Para fazer mais sentido aqui. Tudo bem? Beleza. Agora vamos lá. Mais um exercício. Vamos criar, primeiramente, aí na verdade a gente só vai criar uma vez só. Eu quero que vocês criem uma função que, dado uma lista de números, uma função que, dado uma lista de números, vai retornar a lista dos números ímpares. Vai retornar uma outra lista. A função vai ficar um pouquinho diferente. Vamos lá. Caso base dessa nossa função. Lista vazia. Qual é o resultado? Lista vazia. Não é 0, né? Lembrando que agora a nossa função para retornar os pares, o resultado dela, o codomínio dela, digamos, o contradomínio, é de lista também. Eu quero retornar uma lista como resultado. Então, o caso base é a lista vazia, vai retornar a lista vazia. Quando não é lista vazia, o que eu faço? A gente já tem if, a gente sabe comparar, tem aquela sintaxe lá para usar tipo case, se eu quiser. A gente já tem... desculpa, para verificar se é ímpar, para não ficar tão mágico, odd. Odd de um número. ODD. Odd não é ímpar, né? Odd de 4 é falso, odd de 3 é verdadeiro. ODD é a função que testa se o valor é ímpar. Isso aí acho que vai ser útil, né? Não é?